No fundo do mato virgem, houve um silêncio tão grande, escutando o murmurejo do Uraricuera, que... Pronto. Nasceu. É homem, mãe! Olha só a cara dele, mãe! Vanguarda, tradição. Estas palavras parecem se repelir lógica e automaticamente. De fato, as vanguardas estéticas internacionais se comportaram, regra geral, como se tradição fosse sinônimo de poeira, velharia, reumatismo cultural. Mas no Brasil, não. Pelo contrário, o diálogo entre invenção e tradição parece mesmo se configurar como uma das dialéticas centrais da cultura brasileira. Ou este é mais um de nossos muitos paradoxos. Vanguarda e tradição de mãos dadas. Que nome ele não vai ter, não? Macunaíma. Nome que começa com Ma. Tem Macina. Macunaíma! Herói da nossa gente! Se pudesse definir com uma só frase a civilização de um país como o Brasil, talvez se pudesse dizer que é um país condenado ao moderno desde o seu nascimento, lugar onde tudo podia começar do começo. Já no modernismo de 1922, quando se promove uma primeira atualização histórica da criação poético-literária no ambiente brasileiro, não temos um movimento dissociado da tradição. Veja-se a obra de Oswaldo de Andrade, por exemplo. Oswaldo partiu para as radicalizações da poesia pau-brasil e da vanguarda antropofágica. Era um espírito revolucionário e mesmo anárquico, mas com poemas para Ouro Preto e o Forte do Mar. No anfiteatro de montanhas, os profetas do Aleijadinho monumentalizam a paisagem. As cúpulas brancas dos passos e os cocares revirados das palmeiras são degraus da arte de meu país, onde ninguém mais subiu. Bíblia de pedra-sabão, banhada no ouro das minas. Há um hotel novo que se chama York. E lá em cima, na palma da mão da montanha, a igreja no círculo arquitetônico dos passos. Painéis, quadros, imagens, a religiosidade no sossego do sol. Tudo puro, como o Aleijadinho. Um carro de boi canta, como um órgão. Bananeiras, o sol, o cansaço da ilusão, igrejas, o ouro na serra de pedra, a decadência. Assim, a primeira arte que tivemos no Brasil foi a barroca, ou seja, a arte de vanguarda da Europa de então. As mais belas flores dessa arte, nascidas no nosso solo ainda virgem e inabitado, e do gênio ainda bárbaro, ingênuo e instintivo de nossos primeiros artistas, ei-las. As vistas de Ouro Preto, velha capital da transitória civilização do ouro que se constitui em menos de um século nas serras de Minas Gerais.
suas igrejas de beleza dramática, já ornamentadas com flores e frutas locais. Não longe dali, em Congonhas, as comovedoras esculturas dos profetas bíblicos, feitas com pedra da região, pelo cinzel ainda canhestro, mas veemente, convulsivo, de nosso primeiro grande artista, Antônio Francisco Lisboa, passado à história sob o apelido carinhoso e triste de O Aleijadinho. Outra vanguarda, a da poesia concreta, encarou com amor e rigor nosso passado cultural. Basta pensar em sua relação com o Barroco, com Antônio Vieira e Gregório de Matos. E vamos ver isso também no campo da arquitetura e do urbanismo. Também aqui, a vanguarda brasileira estabeleceu uma relação especial com o passado. Relação não apenas contemplativa, relação que não se limitou ao estudo e admiração do passado, mas relação prática, de engajamento objetivo na preservação do patrimônio e de nele se inspirar. Os arquitetos brasileiros de vanguarda não pretenderam fazer tábula rasa do passado. Queriam o novo, queriam começar do zero, mas não queriam destruir. Brasília é um milagre. É espantoso que exista Brasília, francamente, às vezes me espanta. Uma cidade que é uma capital, que foi concebida já na escala de um Brasil definitivo, que é uma cidade no mundo aqui novo, né, em que a vida cotidiana ela se processa no meio da beleza. A beleza faz parte da vida todo dia. Ninguém está dando bola para aquilo, é normal, né? Eu acho que os arquitetos, como os sociólogos, como os políticos, como os geógrafos, como os escritores, como os artistas, com suas respectivas visões de mundo, podem, na cidade, estabelecer esse diálogo em busca de algo que seja inimaginável. Isto é, o arquiteto trabalhando com um escritor, trabalhando com um sociólogo, trabalhando com um artista plástico, trabalhando com um cozinheiro, trabalhando com uma pessoa da rua, trabalhando com o favelado. Desse universo nasce algo extraordinário. E na medida que temos condições de estabelecer esse diálogo, essa dialética, eu acho que podemos tentar avançar. Os interesses do homem como indivíduo nem sempre coincidem com os interesses desse mesmo homem como ser coletivo. Cabe, então, ao urbanista procurar resolver, na medida do possível, essa contradição fundamental.
O esforço, então, da arquitetura e do urbanismo na direção desse engendramento de uma paisagem material que ampare um modo possível e civilizado de estar lá, parece ser um dos maiores desafios, um dos maiores encantos daquilo que, na minha área, é uma das coisas que a gente almeja todo o tempo. Como desenhar paisagens materiais para que a vida se estabeleça numa certa condição que seja, antes de tudo, humana. Eu adoro o bondinho do Pão de Açúcar. O bondinho é aquele momento de atrevimento máximo em que dois engenheiros, em 1912, decidem que seria oportuno sobrevoar aquela paisagem. Sem nenhum bom senso, é preciso dizer, se lançam no esforço enlouquecido a amarrar os cabos nos extremos e, com isso, reinventam um modo de avistar o Rio de Janeiro. Sobrevoando o Rio, não da distância dos grandes aviões, nem do barulho e da perturbação ruidosa de um helicóptero, mas como quem desliza num cabo. Essa coragem, vinda da mais profunda e precisa técnica, para mim, é um dos endereçamentos mais poderosos de construção poética de paisagem. Atroca do capacauste, piptelaste periferofugo história, loco alubrimendi multiple organi periodi plástico, rapa reciproruste, saga seguinte na vela vera viva, onívora, cidade. City. Porque a cidade é um lugar dessa troca, dessa dialética, no qual muitas vezes essas ideias que nascem na cabeça de um urbanista, bom, Lúcio Costa desenhou Brasília, mas aquela Brasília que está lá não é a Brasília de Lúcio Costa, e o próprio Lúcio Costa reconhece isso. Que Brasília não era, como ele dizia, uma flor de estufa. Ela se tornou algo real. A uma certa altura, quando Lúcio Costa voltou a Brasília, ele achou Brasília mais bela do que aquela que ele imaginou no papel. A Brasília de Lúcio Costa, num certo sentido, foi negada pela própria realidade, mas não quer dizer que o que resultou seja desastroso. Na medida que a cidade é esse lugar de trocas, talvez tivéssemos valores que nós não compreendemos, mas na medida que ela se torna realidade, aprendemos a conviver e, quem sabe, até gostar delas. A utopia passa a ser, portanto, uma ferramenta em que a gente pode vislumbrar, sonhar, ficcionar outros modos de estar no mundo que não são aqueles que nós conhecemos no presente imediato, que fica sempre um pouco confundido e naturalizado, como é assim, porque é assim que se faz. A liberdade do aprendizado com a história vem da condição de compreender que se houve um passado tão distinto do modo com que eu hoje me entendo no presente,
com valores, com crenças, com verdades científicas. Por que não poderia haver um outro tempo futuro, também diferente do tempo que eu vivo hoje? Muitos arquitetos podem pensar num modelo, pretensamente, o que seria a sociedade. Como se organiza uma casa? Como se organiza um bairro? Como se organiza uma cidade? O arquiteto pode ter ideias, como os arquitetos modernos tiveram, ideias de como o mundo deveria ser, como as pessoas deveriam conviver, mas isso é uma negociação, é um acordo entre as partes, que não se resolve nem por decreto, nem por imposição. No fundo, o Aleijadinho e o Oscar Niemeyer souberam fazer o melhor que eles puderam fazer em seu tempo e dentro das suas limitações. Eu acho que os arquitetos e urbanistas são profissionais que se dedicam a isso, mas não são eles que vão revolucionar a sociedade. Porque dependem dessa sociedade, de uma série de classes, a classe política, os movimentos sociais, vamos chamar os extremos, né? Que nem sempre estão abertos ou dispostos a essa negociação. Infelizmente, talvez tenhamos perdido oportunidades incríveis de transformar as cidades, o Brasil. Brasília é uma cidade nova, é uma cidade construída nova. É uma cidade que, na verdade, é uma síntese feliz de vários urbanismos. De um urbanismo renascentista, na medida que é uma obra de arte fechada, sem possibilidade de crescimento. Tanto assim que o próprio Lúcio acena para a cidade satélite. É a cidade barroca dos grandes eixos. É a cidade do iluminismo, daqueles ministérios todos iguais, apesar de um ministério ser 3 vezes maior do que o outro, e das superquadras, que é também um bloco de apartamento todo igual. A cidade do século XX dominada pelo carro. É uma cidade do automóvel, não é a cidade do pedestre. Agora, o que é curioso no caso de Brasília é que o modelo de Brasília, que é um avanço muito grande, não se reproduz em nenhuma cidade satélite, nem se refletiu em Palma, por exemplo, que é também uma cidade capital feita nova. Então, é curioso, o exemplo de Brasília não teve reprodução no Brasil.
Oswald de Andrade compreendeu, como muitos outros artistas das vanguardas do Sul, que a própria realidade histórica e popular americana brindava, através de seus até então depreciados legados históricos, elementos de uma prodigiosa liberdade que eram radicalmente modernos. Artistas como Rivera, Huidobro, Oswald de Andrade e Mário de Andrade, para citar alguns exemplos, foram ao encontro das tradições antigas, das línguas e símbolos populares, como fontes de renovação, para criar, num diálogo ininterrupto com elas, o novo, o futuro. Paradoxalmente, o novo era o que estava dado, o que existia desde sempre, visto que o espírito libertário, a inovação sem fronteiras, a surrealidade e o mundo de sonhos já existiam na América antes da chegada dos europeus. O novo era o velho e só faltava desnudá-lo. Pensar na ideia de preservação nos leva a pensar na ideia de esquecimento. Para poder lembrar, eu preciso ter direito a esquecer. Existe um conto de Borges, Funes o Memorioso, em que Funes, o personagem, é alguém que tem uma memória fabulosa, capaz de reter todas as situações como singularidades. Funes não é capaz de esquecer. E se Funes não pode esquecer, ele não pode lembrar. As coisas vivem como num instante presente, circunstancial. Coração americano, acordei de um sonho estranho, um gosto, vidro e corte, um sabor de chocolate no corpo e na cidade, um sabor de vida. Coração americano, um sabor de vidro e corte. Se não sou Funes e não tudo preservo e nem poderia, o que me cabe esquecer? E de que maneira, ao poder esquecer, eu posso também reimaginar, reinventar a chave daquilo que passa a ser não mais presente e passado, mas presente e futuro. Ou presente, passado e futuro, como Augusto de Campos tão bem desenha no Pressauro. Todos os três tempos imbricados, articulados. Como não impedir que o fluxo do tempo fique, portanto, como um elemento que só conserva por imobilidade? Como nos permitir abstrair e reimaginar? As horas não se contavam e o que era negra anoiteceu. Enquanto se esperava, eu estava em São Vicente. Enquanto acontecia, eu estava